O lendário Cavaleiro de Pégaso superou as 12 provações na era mitológica. Justitia, comovida com a determinação do guerreiro, age contra a vontade de Nêmesis e cai no abismo. O que acontecerá agora com a deusa da vingança que perdeu sua melhor amiga? Sorento de Cirene e Krishna de Crisaor encontram Bion de Cavalo Marinho e Odisquila, que derrotaram Enéas. Porém, o guerreiro revela aos quatro a verdade sobre a deusa Nêmesis. Nesse momento, Cânon de Dragão Marinho e Casa de Linades controlam Cadmo e se aproximam do templo de Nêmesis. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 11, surge o punho diabólico. A deusa Nêmesis dorme tranquilamente em seu templo vazio. Ainda não tem conhecimento que os generais marinas estão se aproximando. Na escadaria que leva ao templo, alguém se aproxima, mas o último espírito de Nêmesis ordena que o invasor pare. Daquele lugar em diante não pode permitir que passe, mas o invasor diz que precisa ver Nêmesis, sua deusa. O espírito que bloqueia o caminho se espanta. É Cadmo. O espírito não entende o que ele faz lá tão cedo. Saiu para atacar os generais marinas e retornou rapidamente. Pergunta se já derrotou todos eles, mas Cadmo insiste em dizer que precisa ir até Nêmesis. O espírito não entende o que está acontecendo com seu companheiro. De qualquer forma, é proibido fazer pedidos diretos à deusa. Pede que saia de lá, pois cuidará de tudo agora. Cadmo, sob o domínio do Satã Imperial, diz para ele não ficar em seu caminho. Cadmo ataca, mas o adversário desvia facilmente. Ele acha que isso é uma loucura. Quer saber por que ele voltou de verdade. Cadmo, de presa dracônica, precisa ver Nêmesis imediatamente e não permitirá que ninguém o atrapalhe. Irá tomar a vida daquele que insiste em ficar em seu caminho. Ele ataca o servo de Nêmesis com seu punho, mas uma luz percorre o local. O espírito golpeou Cadmo. O grande guerreiro é derrubado e desmaia. O silêncio domina o lugar. Casa e Cânon estão naquele mesmo local. Eles não podem acreditar que Cadmo foi derrotado com um único golpe. Linade diz que Cânon não deve temer, mas Dragão Marinho diz que quem está tremendo é Casa. A técnica de Linades, Hidromiragem, consegue escondê-los perfeitamente, pois transmite paredes de ar que absorvem a umidade e oculta completamente a visão e o som. Eles precisam avançar agora. O espírito acha estranho aquele ódio nos olhos de Cadmo. Ele tem poder suficiente para derrotar os inimigos e não consegue entender por que ele voltou. Em um piscar de olhos, o inimigo golpeia a Casa. Cânon não consegue acreditar e se preocupa com ele. O servo de Nêmesis sorri. Casa está perplexo e não compreende como o espírito descobriu que estavam lá. Foi capaz de vê-los através de sua técnica. O general Marina cai. O espírito chama ele de tolo. Não passam de humanos, incapazes de enganar os olhos de um deus com uma sabedoria tão superficial. Cânon não entende o que ele quer dizer com isso, mas o adversário diz que é isso mesmo que ele ouviu. Um deus. Ele é o filho do imperador Zeus, Pólux de Atanás e a imortalidade. Ele vingará os céus, não permitirá que os ratos avancem, e Cânon terá o mesmo destino de seu amigo. Cânon compreende. Pólux com seu irmão Castor são os gêmeos que se tornaram sua constelação. É o lendário herói dos tempos mitológicos. Dragão Marinho começa a rir. Pólux não entende qual é a graça. Cânon lamenta por ser rude, mas é engraçado. Aparentemente, seu destino traçado pelas estrelas não deixará partir, mesmo que perca a vida novamente. Dragão Marinho se prepara para combater Pólux. Agora, Cânon, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, será seu oponente. Explosão Galáctica! Contudo, todo o poder de Cânon atravessa o corpo de Pólux, que sai ileso. Pólux ouviu que ele é um cavaleiro. Agora o reconhece. É aquele homem dos rumores que manipulou Poseidon. Acha isso esplêndido, mas seu golpe é muito lento. Com isso, não poderá vencê-lo. Pólux salta. Ele golpeia Cânon com seu punho devastador. O guerreiro é derrubado e ferido gravemente, mas Pólux rapidamente o ergue. Ainda é cedo para cair. Já faz muito tempo que não lutava e pede que o deixe recuperar o tempo perdido. Pólux, que criou o pugilismo, revela seu punho maligno, o gancho. Cânon é golpeado e gira pelos ares. Cânon gira com a rotação do punho e é lançado no solo novamente, mas Pólux não terminou. Usará seu próximo golpe. Soco direto atinge o rosto de Cânon, que é lançado para trás. Cânon percebe que será difícil lutar próximo do inimigo. Precisa atacá-lo. Cânon se afasta e lança outra dimensão. Entretanto, Pólux surge em suas costas. Não permitirá que ele se afaste e fuja. O último golpe
golpe é desferido. Kanon voa para o alto. Ao cair no solo, Pollux vê que os humanos não evoluíram, apenas se limitaram às brigas e não aperfeiçoaram as artes marciais desde a era mitológica. Não há deus ou demônio no mundo melhor do que Pollux, portanto não há nenhuma chance de vencê-lo. Kanon diz que pelo menos os humanos lutam juntos, possuem amigos, mesmo não sendo poderosos como um deus, não dão sequer um passo para trás. Mesmo que cometam erros, seguem sempre em frente, atravessando as dificuldades e também, mesmo quando se veem sozinhos, continuam destemidos. Pollux diz que um tolo não deve discutir com o filho de um deus. Os golpes de Kanon continuam a atravessar Pollux sem atingi-lo. Kanon não sabe o que fazer. Novamente não conseguiu sequer tocá-lo. Pollux soca Kanon incontáveis vezes com seu punho. Kanon se pergunta o motivo pelo qual seus punhos cortam apenas o ar, sem acertá-lo. Não sabe se deve continuar indo atrás dele avançando. Pollux se move rápido demais, como um movimento que excede a velocidade da luz. Se pergunta se esse é o poder de um deus. Kanon cai no chão novamente. Pollux não entende porque Kanon continua vivo. Acredita que para ratos é melhor e mais valioso perder a vida miseravelmente. Mas Kanon se levanta outra vez. Pollux imagina que na verdade possa ser um gato prestes a morder. Porém, Kanon diz que está mais para um leão. Ele avança segurando Pollux. Um servo de Nêmesis percebe que ele pretende usar a estratégia dos fracos quando estão encurralados. Kanon não importa com o que ele diz. Agora não irá soltá-lo. Seus braços irão segurá-lo junto dele. Receberão um ataque. Pollux vê que é de fato uma autodestruição, mas não perderá a vida junto com o rato. Kanon não permitirá que escape. Irão morrer juntos agora. É o fim deles. Kanon diz adeus a todos, mas Pollux consegue escapar dos braços de Kanon e golpeia novamente. Agora o atingiu mortalmente. Kanon não pode acreditar. Pollux já lhe disse que uma morte miserável combina com o rato. Diante do corpo inerte de dragão marinho, Pollux diz que derrotou facilmente 2 invasores. Se continuar assim, vai ficar entediado rápido. Ele avança na direção do templo, deixando Kanon para trás. Kanon ainda está vivo. Em seus pensamentos, tenta entender como aquele homem conseguiu escapar. Seus braços estavam segurando fortemente, impedindo que ele se movimentasse. Deveria ser impossível sair daquela situação. E ainda, quando se deu conta, foi atingido. No final das contas, há algo em Pollux. Algo que vai além da velocidade da técnica. Se Kanon não descobrir esse segredo, não terá chance de vencer. Não sabe qual é a verdade. Não consegue acertá-lo nem escapar dele. Como se Pollux fosse um fantasma. Kanon se pergunta se ele é realmente um fantasma. Nesse instante, Kanon percebe. Finalmente consegue descobrir a verdade. Dragão marinho ressurge diante de Pollux. Aparentemente conseguiu entender o segredo que há na defesa do espírito de Nêmesis. Pollux percebe que Kanon ainda quer brincar. Kanon diz que sim. Ele deve usar todo o seu poder ao máximo. A escama de dragão marinho sai do corpo de Kanon. Agora é a hora do segundo round. Lutará o boxe antigo com o lendário pugilista. O contra-ataque de Kanon começa agora. Kanon e Kasa chegam ao templo de Nêmesis. Lá enfrentam Pollux, um mestre do boxe antigo. Kanon foi ferido gravemente pelo punho mágico do inimigo, mas percebe qual é a técnica defensiva do lendário boxeador. Agora começa o contra-ataque de Kanon e inicia o segundo round. Pollux de Atanasia pergunta se Kanon ficou louco. Retirou a escama que o protegia. Não entende por que fez isso. Afinal, sem a proteção dela, estaria morto com os ataques anteriores. Mas Kanon diz ao adversário que não perdeu a sanidade. Fará de tudo para vencer Pollux. Se pensar bem, já está literalmente vivo na morte. Não tem mais escolha, a não ser descobrir uma forma para derrotar o filho imortal de Zeus. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 12, o Lamento das Galáxias. Kanon se lembra da batalha mortal contra o exército de Hades no santuário. Naquele dia, no templo de Atena, Kanon pergunta para Saori o que é aquilo. É a adaga de ouro que tomará a vida da deusa que está nas mãos de Kanon. Ela também não teve escolha. Há poucos instantes recebeu uma mensagem através das pétalas das árvores salas gêmeas. Atena irá viva até o mundo dos mortos, o submundo, para lutar diretamente
contra Hades. Ela não tem outra alternativa senão transcender a fronteira entre a vida e a morte. A única forma que torna isso possível é despertar o Arayashiki. Em outras palavras, o oitavo sentido. Kanon está impressionado. Para superar a vida e a morte é preciso despertar o oitavo sentido. Parece que Shaka naquele momento foi o único que despertou, se libertando das leis da morte, mantendo sua consciência através do oitavo sentido. Athena revela que se é possível ir ao mundo dos mortos enquanto estiver vivo, o oposto também é verdade. Ou seja, a alma dos mortos pode recuperar seu corpo neste mundo como um fantasma. Isso não é impossível. Kanon compreende que provavelmente Pollux tem um domínio pleno do oitavo sentido e o usa para manipular seu corpo livremente, inclusive desaparecendo como um fantasma. Mesmo que lute o atacando com seus punhos, é impossível acertá-lo assim, como se não fosse uma pessoa real, mas sim um espírito inatingível. Esse é o segredo de Pollux. Parece que Kanon descobriu a verdade, entendeu a situação, porém não é tão simples assim. Mesmo que compreenda a lógica, Kanon não irá encostar um dedo sequer nele. Isso não muda em nada a realidade em que se encontra, mas Kanon revela que é um cavaleiro. Na batalha anterior, despertou o oitavo sentido para caminhar livremente pelo inferno. Isso significa que ele já conseguiu antes. Kanon eleva seu cosmo, lutará além dos limites e uma vez mais despertará o oitavo sentido. Pollux o chama de tolo e avança para atacar, perguntando o que ele fará agora. Sangue é derramado. Pollux acerta Kanon. O punho do General Marina transpassa o corpo do espírito sem feri-lo. Pollux sorri. Kanon continua indefeso. Ele ataca incontáveis vezes, mostrando que um ser humano comum não passa de um ser humano comum. Não são capazes de imitar seus criadores. Kanon recebe todos os golpes dos punhos do invencível guerreiro lendário até cair no solo. Tudo acabou. Kanon foi completamente nocauteado. De repente, a diadema de Pollux voa pelos ares. Seu rosto foi cortado e está sangrando. Ele fica perplexo. Não entende o que aconteceu. Durante os ataques, o punho de Kanon atingiu seu rosto. Isso quer dizer que o oitavo sentido começou a se manifestar. Kanon sorri e acredita que é exatamente isso. Da próxima vez, com certeza, irá atingir seus pontos vitais. Mas Pollux não permitirá. Antes disso ocorrer, irá lhe dar um golpe certeiro que o derrotará. Agora, Kanon irá receber o golpe final de Pollux, o filho de Zeus. Aqueles que recebem esse punho morrerão. Desde a era mitológica, ninguém conseguiu escapar. Pollux eleva seu braço e um fogo surge. Kanon vê a chama demoníaca circular seu corpo. Não entende o que é isso. Pollux revela que esse é o fogo do destino. Durante as noites de tempestade, no topo do mastro do navio, essas chamas podem dançar. É gerada pela eletricidade estática. Dizem que emite um forte brilho. Desde os tempos antigos, sua presença tem sido um sinal de bom presságio, indicando que a tempestade irá diminuir. Os marinheiros a chamam de a luz que leva à vitória. Representa uma viagem de sucesso. Fogo de Santelmo! Kanon recebe diretamente a técnica de Pollux. Dragão marinho cai muito ferido. O espírito não tem dúvidas de sua vitória gloriosa. Resta ao Marina a derrota e a morte através do fogo. Entretanto, Pollux se espanta. Novamente foi atingido, mas agora com uma precisão incrível. Kanon se ergue elevando seu cosmo. Parece que os danos foram superficiais. Isso significa que enquanto ele estava se esquivando, continuou devolvendo contra-ataques. O oitavo sentido de Kanon já está cada vez mais próximo de superar o poder de Pollux, mas o lendário lutador não permitirá. Da próxima vez, com certeza, o mandará de volta para o outro mundo. Mas Kanon ataca rapidamente. Explosão Galáctica! É a técnica devastadora de Gêmeos. Pollux recebe o gigantesco poder e é lançado para o céu. Kanon não tem mais forças e fica no chão. Acredita que venceu. Contudo, o inimigo surge em suas costas. Pollux admite que quase ficou impressionado, foi por muito pouco. É difícil para seu corpo se tornar vulnerável. É preciso alcançar o verdadeiro poder do oitavo sentido. Mas Kanon o previne que se a explosão galáctica o tivesse atingido, teria acabado com sua imortalidade. Pollux pede que não seja tão arrogante. É apenas um tolo. A maior parte do poder moldou seu corpo e apenas o vazio entre os átomos explodiu. Kanon não é capaz de derrotá-lo com um golpe fatal. É impossível lhe causar um dano decisivo. O resultado da batalha é óbvio. Então pede que não se mova. Agora Kanon verá o abismo que há entre o filho de um deus e um rato.
Pollux prepara-se para atacar, mas Cannon garante que o próximo a ser atingido não será ele. Nesse momento, uma barreira de gelo protege Cannon. Pollux não entende como essa parede de gelo se formou. De repente, alguém pergunta o que Cannon está fazendo. Quer saber se esse é o verdadeiro poder daquele que se nomeava o comandante dos generais marinas. É Isaac que interrompe a batalha. Ele sentiu um poderoso cosmo e correu até lá, encontrando aquela situação lamentável. Portanto, lutará em seu lugar. Isaac pede que Cannon vá embora e fique longe dessa batalha. Mas Dragão Marinho pergunta o que Kraken está fazendo. Cannon o golpeia, derrubando Isaac. Acredita que se o Marina tem tempo para lhe dar lições, deveria seguir em frente em direção ao templo dos inimigos. Cannon pergunta se por acaso já se esqueceu dos ensinamentos de seu mestre. No campo de batalha não deve esquecer de seu objetivo. Não deve hesitar por motivos pessoais. No passado já almejou se tornar um cavaleiro. Se Isaac é um homem, não deve sair de seu caminho por motivos inúteis. Cannon não irá desistir. Essa luta terminará em breve. Isaac poderá observar em silêncio, pois esse homem que já cometeu tantos pecados não irá esperar mais para morrer. Isaac não pode acreditar que ele pretende fazê-lo. Pollux honestamente acha melhor que Cannon aceite a ajuda daquela criança, mas o irmão de Saga pede que ele não se preocupe. Ordena que Pollux continue o combate. Ele então fará como deseja. Estão próximos do round final. Chegou a hora de morrer. Pollux avança. Cannon continua recebendo os golpes. Pollux quer saber quantos socos ele consegue contra-atacar e quantos ele é capaz de acertar. Seus 5 sentidos parecem estar desaparecendo. Enquanto isso, Isaac ajuda a casa a se levantar. Ele fica preocupado com Cannon. É como se estivesse espiando seus pecados. É um homem com estratégias e fraquezas. Pollux o derruba novamente. Seus companheiros se preocupam com Cannon, mas o espírito dará um fim nele. Erguendo seu braço, lançará a técnica que o conduzirá à morte. Fogo de Santelmo! Nesse momento, a escama de dragão marinho se coloca na frente de Cannon. Pollux se impressiona. Cannon não pode acreditar. A vestimenta que já usurpou no passado o protegeu. Não entende o que houve, já que ele não está qualificado para trajá-la. Contudo, a escama de dragão marinho brilha intensamente e se desmonta, cobrindo o corpo de Cannon. Pollux não acredita que a escama voltou para ele novamente. Isaac e Casa ficam perplexos. Aquela é a verdadeira escama Arc-Scale de dragão marinho. Cannon compreende. Ele ainda tem uma missão como general marina. Pollux começa a gargalhar. Disse que é um homem, mas apenas fica sendo protegido. Foi salvo por uma criança e agora pela própria escama. Definitivamente, até o fim de sua vida, apenas demonstrou ser patético. Se fosse Pollux, não seria capaz de permanecer vivo. Mas Cannon fecha seus olhos e sorri. De forma alguma. Se pensar sobre sua vida anterior, de fato foi vergonhosa. Mas é por isso que se mantém vivo, para retribuir tantas gentilezas que recebeu. Portanto, a última coisa que pretende fazer é desistir. Pollux tomará a vida desse animal. Cannon irá lançar seu golpe final. Ele só pode atacar com um único soco. Irá colocar tudo nesse golpe. A explosão galáctica e seu esmagador poder total. Deve concentrar todo o cosmo dourado de seu corpo que despertou seus sentidos em seu punho esquerdo. Fantasma Galáctico! Pollux fica desesperado, mas parece que o golpe não surtiu efeito e começa a rir. O golpe de Cannon não lhe fez nem cócegas, mas Cannon lhe dá as costas. Já lhe disse que se não quisesse perder a vida, não deveria se mover. Pollux não entende o que ele quer dizer, já que não morrerá. Se enfurece ao ver seu adversário blefando. Entretanto, o rosto de Pollux começa a rachar. Cannon vê que ele não percebeu. Toda a energia que o torna invencível como um fantasma preenche todo o seu corpo, elevando a temperatura ferozmente. Com isso, seu corpo se tornou simplesmente um paiol de pólvora. Pollux não acredita no tolo e avança para lutar, mas uma forte luz começa a sair de seu corpo. O corpo de Pollux é completamente destruído de dentro para fora. No templo de Nêmesis, a deusa da vingança começa a ouvir uma música. Assim ela desperta de seu descanso. Sorrento de Sirene vê que a deusa acordou. O general Marina finalmente chegou à sala do trono. A música de Sorrento desperta até os deuses. Será possível impedir o castigo divino de Nêmesis? Cannon de dragão marinho, que despertou o 8º sentido, usa todo o seu poder para lançar o fantasma galáctico e pulveriza Pollux. Enquanto isso, Sorrento chega ao templo de Nêmesis. Agora começa a tocar sua
sua melodia. Sirene finalmente encontra a deusa da vingança para confrontá-la. A flauta mágica da bruxa do mar já pode ser ouvida por ela, mas será capaz de atingir os ouvidos da deusa? O general Marina traja a arca escama, a veste sagrada da era mitológica, e está preparado para o encontro decisivo. Saint Seiya Who Rise of Poseidon, capítulo 13, a grande jornada. Na sala do trono, Nemesis pode ver que Sorento é o único que conseguiu chegar até lá, dentre os 7 generais marinas a serviço de Poseidon. Mas ele previne que seus companheiros estão do lado de fora daquele lugar sagrado o esperando. Está no templo dela representando todos, para pedir que pare com o castigo divino. Implora que atenda seu pedido. Nemesis ouve as palavras tão gentis do guerreiro, mas não entende o que ele pretende com isso. Revela que é tarde demais. Não há mais nada que ele possa fazer, pois muito em breve, o asteroide Adrasteia será atingido pela força gravitacional da Terra e entrará em colapso. Não importa o quanto Sorento se enfureça, chore e grite, agora já é tarde demais. Mesmo assim, a deusa pode ouvir a música de Sirene. Ela o chama de tolo. É muita ingenuidade achar que a melodia de sua flauta seja capaz de derrotar um deus. Mas a música de Sorento não pretende derrotá-la. É somente o sopro de uma melodia que busca transmitir ao coração da deusa o desejo de paz eterna, tanto na terra quanto no mar. Nemesis imagina que seja uma artimanha, como aquele monstro marinho que engana os marinheiros para depois devorá-los. No entanto, seja ou não uma armadilha, nada mudará. Ela seguirá com seu descanso. Então ele pode fazer o que quiser. Sorento continua a tocar a flauta conforme a vontade da deusa, mas de repente, Nemesis é cercada por querubins que irritam a deusa. Ela ordena que Sorento pare de tocar a flauta, pois esse tom é muito desagradável. Mas o Marina continua. A deusa se enfurece, perguntando se ele não entendeu o que ela ordenou para parar agora, e o ataca. Sorento é lançado violentamente em uma das colunas do templo. Ele pergunta se o que ela disse é verdade, pois seu concerto celestial é uma melodia poderosa, que não contém nenhuma agressividade, já que busca transmitir uma grande paz no coração daqueles que a ouvem. Não compreende porque soa para ela como algo tão desagradável. Furiosa, ela diz que obviamente é culpa de Sorento por ser tão ruim em tocar, mas ele ainda não terminou, já que ela não está descansando em paz. Sua melodia ainda não foi capaz de libertar a alma dela e continua presa naquele labirinto de tristeza que atualmente vive. Nemesis se irrita profundamente, mas derrama uma gota de suor. Não esperava tamanha grosseria e o relembra que é uma deusa. Portanto, para ela não existe tristeza. Sorento executa a técnica que envolve Nemesis completamente. A deusa não entende o que está acontecendo. O som que ouve começa a mudar. É uma voz que ressoa das profundezas da terra, ao ritmo da flauta de Sorento. São mantras que a cercam. Ela novamente vê os anjos irritantes e ordena que desapareçam. Mas nesse momento é tocada por seres com cabeça de elefante e 4 braços, como Ganesha. Nemesis se assusta. Nesse instante, uma voz pede desculpas a Sorento. É Krishna que surge flutuando pelos ares. Ele lamenta interferir na batalha de Sorento, mas parece que será preciso um pouco mais de esforço, pois a situação é urgente. Krishna irá ajudá-lo. Nemesis pergunta quem é ele. O guerreiro se apresenta como um dos generais marinas de Poseidon, Krishna de Crisaor. Não deseja lutar contra Nemesis, porque a eles foi confiado uma grande missão. A deusa não sabe do que está falando, mas Sorento explica que é isso mesmo. A missão lhes foi dada por um dos heróis do mito, um espírito a serviço de Nemesis, Enéas. Por isso, Crisaor pede que o acompanhe a uma grande jornada ao mais profundo do coração. Uma grandiosa luz é emanada do general Marina. Mahayugayatra! Grande viagem do tempo! Nemesis e Sorento são envolvidos pela luz. Os 3 iniciam a grande jornada. Na mitologia hindu dizem que o universo desde a sua criação continuará a expandir-se em 4 eras, até que a virtude governe o mundo, ou seja, a Era Sagrada ou a Idade de Ouro. A Era da Descida ou Idade de Prata é composta de 3/4 de virtude e 1/4 de pecado. A Era da Decadência ou Idade de Bronze é composta por 2/4 de virtude e 2/4 de pecado.
pecado. E por último, a Era das Trevas ou Idade de Ferro. É composta por 3/4 de pecado e 1/4 de virtude. Nesse momento, estão viajando pelo ciclo das 4 eras, que são compostas por 4,32 milhões de anos. O destino é escolhido pelo coração do viajante. Nêmesis se pergunta onde irão cair agora. No santuário de Nêmesis, os pássaros cantam em um dia lindo. A deusa sorri para eles dando bom dia. Pede que eles a acompanhem, pois depois de muito tempo terão um julgamento. Ao entrar no templo, Nêmesis pergunta que tipo de pessoa será julgada. A mulher que está sentada no salão não sabe, mas seja quem for, será julgado de acordo com a lei e a justiça. Brincando com os pássaros, Nêmesis diz que ela continua muito rigorosa, mas chega a hora do julgamento. É um jovem que está caído no solo. Belerofonte pisa e começa a bater no garoto. Ordena que ele se levante rápido, pois não tem tempo a perder. Não passa de um bastardo dominado pela violência. É um maldito cavalinho. Belerofonte recebe ordens para se retirar, mas ele informa que o jovem ainda tem uma atitude muito rebelde. A mulher se enfurece e ordena novamente que se retire. Deve se limitar a manter fechada sua boca repugnante quando está diante do solene tribunal, ou será convertido novamente em um ser humano normal. Belerofonte se ajoelha e obedece às ordens. Se retira do salão ainda irritado com o garoto. Ele se levanta e fica de joelhos diante de Nêmesis e da rigorosa mulher ao seu lado. Pedem que o humano preste atenção. Agora irão analisar seu caso de falta de respeito perante os deuses e determinarão o castigo mais adequado. Nêmesis pergunta ao humano o seu nome. O ousado rapaz responde que a boa educação obriga que elas se apresentem antes de lhe fazer perguntas. A mulher fica indignada com o atrevimento, mas Nêmesis sorri com essa rebeldia. De qualquer forma, isso não importa. Verá o que consta em seu registro entregue por Enéas. É um cavaleiro de bronze de Atena, mas Nêmesis tem dificuldade para ler o seu nome. O jovem explica que são ideogramas do Oriente, pois nasceu e foi criado lá. Se lê Xixim, que significa Estrela da Esperança. É Xixim de Pégaso. 1990, Mundo dos Mortos Elísios. Hades está diante de Saori, a deusa Atena, aprisionada no vaso. Os cavaleiros com armaduras divinas caíram, mas Pégaso permanece de pé protegendo sua deusa. Ele pergunta a Hades o que aconteceu. A batalha continua. Ainda não terminou enquanto Seiya continuar de pé. O imperador reconhece seu rosto. É impossível de esquecê-lo. Uma vez na era mitológica, seu corpo foi ferido por um homem, e eles são muito parecidos. Hades se lembra de mais uma coisa. O cavaleiro que o feriu naquela época também era Pégaso. Enéas conta que desde os tempos mitológicos ocorrem intermináveis guerras santas pelo domínio da terra. Daquela vez, Hades também foi ferido por um cavaleiro. Io e Bion se impressionam. Enéas revela que foi aí que tudo começou. Na sala do julgamento, elas entendem que o caso foi grave. Ele feriu o rosto de Hades, o rei das trevas, nos Elísios. Nêmesis pergunta se há alguma divergência nos fatos, mas Pégaso confirma que é exatamente isso. A deusa sorri novamente com a honestidade do jovem. A mulher ao seu lado, após o interrogatório, apresenta Nêmesis, a deusa da vingança justa e da punição divina. E ela é Justitia, que rege a lei e a justiça ajudando Nêmesis. Pégaso as cumprimenta e pede que sejam gentis com ele. Percebe que aquele é mesmo o tribunal, mas tinha pensado que era o céu. Há pouco tempo percorreu o mundo dos mortos e viu o verdadeiro inferno, lagos de sangue, montanhas de agulha e outras coisas assim, e se viu agora cercado por duas belas mulheres. É com certeza um sonho para ele, mas Justitia informa que ele acaba de cometer mais um crime. Agora é acusado de usar linguagem obscena contra a deusa. É um crime brincar assim. Mas Pégaso pede que espere um pouco. Deveriam reconhecer uma bajulação. Nêmesis permanece serena e sorridente. Diz ao cavaleiro que, ao contrário dela, sua amiga Justitia é muito rigorosa. Então não pode falar com ela bobagens assim. De qualquer forma, Pégaso fez algo inimaginável. Inclusive para ela é algo que a surpreendeu. Foi a primeira vez que ouviu falar que um humano pode golpear o rosto de um deus. Justitia não perdoa as intrigas e ambições dos mortais.
mortais. Mas Pégaso diz que não foi por isso. Ele é um cavaleiro de Atena, protege o amor e a justiça na Terra. Não aceitou a atitude dos espectros e muito menos de seu líder, que pisoteia tudo em seu caminho. Não foi por nada além disso. Nêmesis começa a gargalhar. Já sabe que tudo que ele fez foi pela humanidade. Já escutou essa história tantas vezes. Justitia compreende. Mas não importa o motivo, a falta de respeito de um humano perante um deus é imperdoável. Agora verá se suas palavras são verdadeiras. Ela ataca com sua espada. O golpe atinge muito próximo de Pégaso. Ele está impressionado. Realmente é um grande poder. Não pode sequer ver o fundo do buraco que ela fez. Ele poderia ter morrido. Justitia informa que agora Pégaso terá 12 provas, o mesmo número das constelações do Zodíaco. Deseja que ele tenha êxito, mas cada vez que não for capaz de suportá-las ou se render, será escolhida uma das cidades que são visíveis daquela colina, e Justitia fará chover sobre ela 100 bolas de fogo. Pégaso está perplexo. Nêmesis o relembra que para proteger o amor e a justiça na Terra, chegou ao ponto de ferir um deus. Certamente ele não irá decepcionar todas aquelas pessoas inocentes por seu egoísmo. Porém, Xixin grita para que façam o que quiser. Não importa o tipo de prova. Mostrará a elas a determinação de um cavaleiro. Quais serão as 12 provas? O antigo Pégaso poderá superá-las? O Pégaso da era mitológica aceita o desafio de Nêmesis. Tudo pelas pessoas da Terra. Terá que superar as 12 provas baseadas nos signos do Zodíaco. Sorrento e Krishna lançam o concerto celestial e o Mahayuga em Nêmesis. Em seguida, as consciências dos três se tornam aos tempos mitológicos, quando o Pégaso daquela era foi condenado. Qual é o segredo do passado de Nêmesis? O cavaleiro lendário permanece diante das duas deusas. Justitia finalmente apresenta a primeira prova. Ela lança sobre Xixin de Pégaso um manto. O cavaleiro é pego de surpresa. Não sabe o que isso significa. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 14, a prova mortal de Pégaso. O manto fica sobre os ombros do jovem. A deusa revela que aquilo é uma pele de carneiro embebida em óleo. A seguir, irá queimá-la e Xixin terá de aguentar, até que todo o fogo desapareça, sem emitir nenhum tipo de lamento. Pégaso pergunta se isso realmente é verdade. Nêmesis sorri, perguntando o que houve. Se por acaso prefere que uma cidade arde em chamas em troca de seu bem-estar. O corajoso guerreiro grita para que deixem de tolices e iniciem a prova de uma vez por todas. Além disso, devem agradecer que não tem aprendido nenhuma técnica de gelo. Justitia lança uma bola de fogo. Todo o manto arde em chamas e Pégaso aguenta a dor sem emitir um único som. Nêmesis observa atentamente a reação do cavaleiro ao receber a punição divina. Justitia continua com seu semblante inabalável. As chamas consomem toda a pele do cordeiro e se apagam. Nesse momento, Xixin cai diante das duas deusas e Enéas. Nêmesis gargalha e admite que sua perseverança é digna de admiração, mas relembra que isso é apenas o começo. A deusa da vingança ordena que Enéas o leve à prisão, pois já terminou por hoje. Verá se poderá aguentar o que o espera na manhã seguinte. Enéas e Belerofonte observam o cavaleiro na cela. Nêmesis pergunta a Justitia o que achou daquele humano. A deusa não viu nada além de um pecador. É como uma besta selvagem que mostra suas presas a um deus. Além disso, achou vulgar e grosseiro. Nêmesis concorda com as palavras de sua amiga. Acrescenta que ele é divertido, não se intimidou por nada e também a fez lembrar de como era Justitia no passado. Nesse momento, a deusa se enfurece. Diz a Nêmesis que tudo tem um limite e ela ultrapassou. Pergunta como se atreve a compará-la com um simples humano. Nêmesis diz que foi apenas uma brincadeira e pede desculpas. Justitia está indignada. Ele é um Hellis humano. Muito em breve mostrará sua verdadeira natureza. No dia seguinte, inicia a segunda prova de Pégaso. Ferozes touros se debatem no local. O cavaleiro deverá sobreviver ao ser puxado por suas extremidades por 4 grandes touros. E depois, uma luta mortal contra si mesmo. Sem caranguejos beliscando seu rosto. Ensinar pelo menos 3 truques a um leão faminto. Memorizar os 100 volumes do Código Legal, enquanto belas donzelas tentam fazê-lo cair em tentação. Terá que dizer palavra por palavra, caso contrário será eliminado. O julgamento foi muito duro e ocorreu durante 3 noites e 2
2 dias. As provas foram cada vez mais árduas, capazes de fazer as pessoas com grande determinação desistirem, morrerem tentando, mudarem de lado ou se tornarem loucas. Mas Pégaso foi capaz de superar todas. Bayan fecha seus olhos e sorri. Yo pergunta o que aconteceu. O general Marina se lembra de uma coisa: seu combate contra Pégaso. Ele não se importou por quantas vezes foi derrubado por suas técnicas. Sempre se levantou. Sem dúvida, é um homem indomável. Os 2 marinas observam a constelação de Pégaso no céu. Nêmesis está impressionada. Ele é o primeiro que sobreviveu às 12 provas. Isso significa que suas ações não são motivadas por más intenções. Xixin, sangrando e sem energias, pergunta se com isso ele foi absolvido. Porém, Justitia diz para ele não se precipitar. Desrespeitar um deus é um grande crime, não importa o motivo. Esse crime não desaparecerá. O veredito de seu caso será dado pela manhã. Enquanto isso, deverá aguardar em silêncio. Naquela noite, as 2 deusas discutem sobre a punição mais adequada para Pégaso. Nêmesis acredita que pela humilhação que sofreu o Imperador Hades, o único castigo adequado é a morte. Sua amiga concorda, mas algo a incomoda. Nêmesis pergunta o que aconteceu, se por acaso não pensam o mesmo. Porém, Justitia pergunta o que afinal elas estão realmente julgando. Nêmesis não entende o que ela quer dizer. Justitia pergunta se viu também a clareza nos olhos de Pégaso. Independente da situação, embora não tenha nenhuma luz de esperança, a pureza e a determinação que refletem em seus olhos não se perdem. Nêmesis pergunta se ela acha que deveriam ter misericórdia dele. Justitia diz que não, mas na verdade não sabe exatamente. Elas devem castigar os humanos arrogantes que não respeitam os deuses. Mas se pergunta e se houver humanos com corações puros, elas possuem o direito de julgá-los? Nêmesis se enfurece. A previne que não deve se influenciar por esse tipo de ideia. Afinal, os humanos são como insetos venenosos. Atacam diante do menor descuido. Por isso, devem esmagá-los sem pensar 2 vezes. Para um deus, a vida dos humanos é insignificante. Não deve haver espaço para nenhum tipo de consideração. Justitia sabe de tudo isso, entretanto, está hesitando. Nêmesis se aproxima dela. Irá descansar agora e recomenda que ela faça o mesmo. Deve se acalmar. Sozinha, Justitia desce até a cela de Xixin. Ela olha para Pégaso. O jovem está surpreso da terrível deusa ter ido visitá-lo. Imagina que ela foi até lá para ver o rosto dele pela última vez. Pensou que ele era apenas um humano desrespeitoso. Justitia não pode discordar disso. Pégaso já sabe o que lhe aguarda: a pena de morte. A deusa confirma que isso é realmente o mais provável, embora o veredito será dado pela manhã. Xixin acha isso rigoroso demais. Justitia pergunta se para ele a morte é aterrorizante. Ele admite que a teme, pois viu o que acontece no mundo dos mortos. Pede que se preparem, já que apenas ouvirá o veredito amanhã e irá ficar muito bravo. Justitia sorri. Avisará Nêmesis sobre sua honestidade. Pégaso se impressiona, pois não sabia que ela podia rir. A deusa irá se retirar agora. Caso as intenções dele fossem outras, ele já teria sido eliminado há muito tempo. Xixin percebe que ela derrubou algo. É uma chave. Ele avisa que caiu, mas Justitia permanece de costas. Pégaso foge carregando sua caixa de Pandora. Belerofonte parte para impedir a fuga do inimigo. Não importa se o capturar vivo ou morto, já que na manhã seguinte a morte será seu destino final. Os soldados caveira avançam cercando Pégaso. Ele ordena que os esqueletos saiam de seu caminho. Depois de um tempo, uma rebelião irá acontecer. A caixa de Pandora se abre. Meteoro de Pégaso! Os soldados são destruídos em instantes. Belerofonte vê que o maldito cavaleiro é poderoso, mas o acha ingênuo por acreditar que poderá sair vivo daquele santuário. Pégaso dará o seu melhor. Belerofonte ataca, dizendo que é inútil tentar fugir. No entanto, Pégaso desvia e surge nas costas dele. Xixin percebe que em termos de velocidade, está um passo à frente de Belerofonte. Agora irá devolver todos os golpes que recebeu do tolo guerreiro. Turbilhão de Pégaso! Os dois voam pelos ares e Belerofonte é lançado violentamente no solo. Pégaso pede para que não leve para o lado pessoal, mas de fato é um pouco selvagem demais. Nesse instante surge Cadmo em suas costas. O guerreiro derruba Xixin com um ataque. O cavaleiro cai diante das 2 deusas. Nêmesis se aproxima. De fato, ele foi divertido até o final. Graças a isso, ele encurtou sua vida em meio-dia. Perderá a cabeça naquele lugar pelo desrespeito. A deusa pergunta se Justitia
Justitia está de acordo, mas ela permanece em silêncio. Nêmesis cortará Pégaso com suas próprias mãos, mas a espada é lançada para o alto. Justitia salva Pégaso, atingindo Nêmesis, que teve seu braço esquerdo ferido. Pégaso não acredita no que acabou de ver. Enéas está perplexo. Nêmesis não entende as ações dela. A deusa lamenta, pois agora se encontra encurralada em uma confusão. Essa é sua única certeza. Nêmesis pergunta o que aconteceu com ela e por que fez isso. Ela, que sempre foi muito rigorosa com os humanos, jamais teve compaixão por eles. Pégaso não entende os motivos de Justitia. Nêmesis se enfurece por não ser capaz de entendê-la. Há muito tempo atrás, houve uma batalha entre os deuses. De um lado estavam os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, enquanto que do outro lado estavam os antigos deuses, os titãs. Depois de muito tempo de batalha, o Olimpo saiu vitorioso. Naquele dia, Nêmesis apontou sua espada para Justitia. Aquele é o final do conflito entre os deuses. Ela diz adeus à sua amiga, mas Justitia não se lembra de serem amigas. Contudo, aceita sua derrota e não se arrepende de nada. Ela permanece derrotada no solo. Nos céus surge a imagem daquele que reina sobre os deuses do Olimpo. Ele diz a Justitia, a descendente dos titãs, que ela cairá por toda a eternidade no abismo do inferno. Dessa forma, expiará seu pecado cometido contra o Olimpo. De repente, Nêmesis intercede por ela. Pede que o imperador celestial Zeus espere. O rei dos deuses do céu não compreende as razões de Nêmesis, mas a deusa explica que, embora Justitia seja inimiga deles, ela é honrada e possui um coração puro. Seria um desperdício selá-la nas profundezas da terra. Implora que tenha piedade dela, mas Zeus relembra que os titãs são eternos. Se deixá-los livres pelo mundo, não sabe quando poderão voltar a causar danos. Justitia não entende o que Nêmesis está fazendo, mas ela pede que continue em silêncio. Nêmesis garante ao imperador Zeus que, se Justitia se levantar contra o Olimpo, receberá junto dela o castigo de ser lançada nas profundezas do mundo dos mortos. Zeus a chama de garotinha ingênua e lança um de seus raios. Lhe mostrará uma pequena parte do que as espera se isso voltar a acontecer. A deusa da vingança recebe a ira de Zeus em seu corpo, a ferindo gravemente. Justitia grita por ela e se aproxima. Uma espada é lançada ao lado da cabeça de Nêmesis. É a espada da condenação, capaz de criar fendas na terra, que podem conduzir ao abismo do inferno. Se ela se levantar contra o Olimpo, deverá abrir uma fenda na terra e saltar juntas até as profundezas do mundo dos mortos. Zeus pergunta se isso ficou claro a Nêmesis. A deusa ouviu bem e agradece a seu imperador. Ele jamais se esquecerá dessas palavras. Nêmesis entrega a espada a Justitia. Acredita que será melhor que ela cuide disso, já que cada vez que a tiver nas mãos, recordará o que poderá acontecer se trair o Olimpo. Naquele dia, elas começaram a ser amigas. Os titãs são inimigos mortais do Olimpo, mas Nêmesis acreditou na sinceridade de Justitia e a salvou. Ela fará o mesmo agora por Pégaso. Nêmesis a chama de tola. A situação é diferente, já que ambas são deusas, enquanto ele é apenas um humano. Justitia sabe disso, mas seu desejo é que exista uma verdadeira justiça para todos. É por isso que desobedece suas leis. Porém, está ciente que para isso necessita de sacrifícios. Do contrário, esse desejo seria simplesmente palavras egoístas. Nêmesis não pode acreditar no que ela pretende fazer. Justitia recebeu dela aquela espada para o caso de algo assim ocorrer. Dessa forma, chegou o momento de fazer a terra tremer. Justitia crava a espada da condenação no solo, que abre uma fenda na terra. Nêmesis e Pégaso não podem acreditar no que ela fará. A deusa que descende dos titãs sorri, derramando lágrimas de seus olhos, e diz adeus à sua amiga. Nêmesis chora ao ver sua amiga cair no abismo. Confira agora o capítulo inédito da nova saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco e traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 15, o retorno da dor. A espada da condenação divina abre um buraco na terra até um abismo muito escuro e profundo do mundo dos mortos, onde são aprisionados os imortais titãs por toda a eternidade. Nêmesis se desespera pedindo para que Justitia pare, ordena para que solte a espada. Ela tenta segurar a mão de sua amiga, mas apenas é capaz de ver um sorriso no rosto de Justitia, que cai na profunda escuridão. Nêmesis grita o nome de Justitia
Justitia que desaparece. O buraco se fecha, encerrando a descendente dos titãs para sempre. Enéas e Cadmo observam o lamento de sua senhora. Xixim de Pégaso está perplexo, pois Justitia fez tudo isso para salvá-lo. Nesse momento, Nêmesis se enfurece. Seus olhos só emanam ódio. Ela ergue Pégaso apertando seu pescoço. O cavaleiro não consegue conter a ira da deusa da vingança. Ele começa a perder os sentidos, mas Nêmesis o liberta. Ordena para que saia de lá. Seria muito fácil para ela fazê-lo em pedaços, motivada por sua raiva. Entretanto, se o fizer, o sacrifício de sua amiga Justitia teria sido em vão. A deusa fica de costas. Grita para que Pégaso vá embora. Pode seguir vivendo dessa forma, pode ir aonde quiser, mas não deve nunca se esquecer destas palavras. Nêmesis jamais terá piedade nem misericórdia pela humanidade. Não importa que tipo de desastre seu julgamento traga, será assim de agora em diante. E tudo isso será fruto das sementes que Pégaso plantou naquele dia. Esse será o castigo divino. Xixim compreende. No entanto, ele a previne. Se esse dia chegar, os cavaleiros de Atena irão detê-la. Além disso, ele não deseja que uma deusa tão gentil quanto ela tenha que passar por algo tão triste quanto isso. A espada da condenação permanece cravada no solo desde aquele dia nos tempos mitológicos. Jamais se moveu sequer um pouco. Enéas revela que ela está lá como símbolo dos arrependimentos de sua senhora. Baian e Io compreendem. Enéas implora para que eles salvem Nêmesis de seu coração congelado. As almas dos três retornam a seus corpos caídos no templo. Krishna de Crisaor abre seus olhos. Sorento de Cirene e Nêmesis também despertam. Baian de Cavalo Marinho e Io de Esquila chegam à sala do trono e perguntam se seus companheiros estão bem. Eles acreditam que, considerando tudo o que passaram, pode-se dizer que estão. Eles viram que Nêmesis, a deusa da vingança e do castigo divino, é realmente lamentável e triste. Ela olha para o alto, sorrindo ao se lembrar dos belos rostos familiares que viu. Imagina que seus adversários pensaram que lhe mostrando o passado poderia fazer com que ela perdoasse a humanidade. Porém, ocorreu justamente o contrário, já que a fizeram recordar que desde o passado há humanos violentos, capazes apenas de causar danos. Lhe parece que eles tinham duas alternativas: lutar contra ela ou lhe mostrar os tempos antigos para que mudasse de opinião. Mas pela falta de tempo que lhes resta, decidiram a segunda opção. Pergunta a eles se ela está certa ou enganada, embora isso não lhe importe, visto que o resultado será a extinção de todos agora mesmo. A deusa derrama lágrimas em fúria. Todos serão reduzidos em pedaços tão minúsculos que serão ainda menores que grãos de areia. Nêmesis salta. Seu trono ao fundo começa a emitir uma grande luz. Os generais marinas estão impressionados. Surge a vestimenta sagrada da deusa da vingança. Sua forma Object segura uma balança na mão esquerda e uma espada na direita. Erguendo sua mão, Nêmesis invoca a espada da condenação divina. Chegou o momento de retornar para ela. Um raio de luz sai do templo até o local onde está Enéas. A espada cravada no solo desde a era mitológica voa na direção da deusa. Nêmesis, a deusa da vingança, traja a armadura, segurando as duas espadas. Os quatro marinas não podem acreditar. A batalha final começa agora. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Nêmesis olha para eles. Todos estão trajando as arca-escamas da era mitológica. Ela começa a descer as escadas, se aproximando deles. Vê que a profecia do Cavaleiro de Pégaso estava errada. Afinal, aqueles que vieram detê-la não são cavaleiros de Atena, mas sim os generais marinas de Poseidon. Embora a diferença seja mínima, como entre moscas e mosquitos. Sorento entende o motivo de sua raiva, mas a única escolha era tocar no mais profundo de seu coração. A deusa se irrita, não importa o que ele faça, o resultado será sempre o mesmo. Mas Sorento ainda assim irá tentar. Ele começa a tocar sua flauta. Concerto celestial. Nêmesis cruza suas espadas. A deusa odeia esse som. Já disse isso antes a Sorento. Ela ataca os quatro guerreiros do mar de uma vez. Todos são derrubados violentamente no solo. Nêmesis pede que observem o asteroide Adrasteia reagindo à sua raiva. Ao que parece, os planos se adiantaram um pouco. Julian Solo continua diante das águas usando seu cosmo. A grande estrela vermelha está prestes a quebrar. Seus fragmentos irão destruir toda a Terra. Que
que pergunta ao Imperador dos Oceanos se ele conseguirá completar a barreira a tempo. Poseidon diz que sem dúvidas o fará, pois nada é impossível para um deus. Contudo, precisa se concentrar. Se pergunta por que Nêmesis está com tanta pressa. De repente, toda a terra começa a tremer. Canon, Kaz e Isaac percebem que isso é um mau sinal. O templo de Nêmesis começa a desmoronar. A grande cúpula central do templo voa pelos ares. Os marinas não entendem o motivo disso ocorrer e avançam, mas nesse instante são impedidos de interferir. Uma silhueta surge diante deles, perguntando para onde acreditam que vão. Se por acaso imaginaram que simples insetos poderiam derrotá-lo. Os 3 generais marinas estão perplexos. É Pollux! Dragão marinho pergunta por que ele está lá, mesmo depois de ter sido despedaçado pelo fantasma galáctico. Pollux vê que se esqueceu de seu título, Atanásia, imortalidade. Nunca foi preciso que a deusa Nêmesis lhe emprestasse seu poder, já que seu corpo não conhece a morte. Basta que sobre um fio de cabelo, uma gota de sangue ou até mesmo um vestígio de cinza, para que ele possa reviver quantas vezes forem necessárias. Mas a humilhação que o fizeram passar é equivalente a 1000 mortes. Agora Canon irá conhecer o verdadeiro poder do filho de um deus. Mas Isaac se aproxima de Pollux. Kraken irá cuidar dele. Canon deve estar esgotado após lutar sem parar. Isaac grita para que seus companheiros sigam em frente. Vai começar o grande confronto entre o homem imortal e o general marina do gelo. Comenta #Nêmesis, muito obrigado.